Olá! Hoje vamos mergulhar em um projeto de intervenção muito importante, focado em um problema sério: a segurança das comunidades ribeirinhas que vivem às margens do Rio São Francisco. A ideia central é implementar um sistema de alerta sonoro para ajudar a população durante as cheias. Vamos entender como isso funciona? Bom, esse trabalho que a gente vai analisar é um projeto de intervenção apresentado como conclusão do curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. A autora é a Carla Diana de Souza Dias e a orientação foi do professor Fernando Guilhão de Castro. E antes da gente começar, um convite rápido. A gente acredita que divulgar trabalhos acadêmicos como este é fundamental. Então, se essa ideia também faz sentido para quem nos ouve, fica o convite para seguir o canal, curtir e compartilhar este conteúdo. É uma ajuda e tanto para a gente continuar. Ok, nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes, bem simples. Primeiro, uma apresentação geral do trabalho. Depois, vamos focar no desafio específico da cidade de Pirapora. Em seguida, vamos ampliar o olhar para os riscos das cheias no Brasil todo. Aí, a gente entra na proposta de intervenção em si e, por fim, falamos sobre o grande objetivo: construir comunidades mais resilientes. Vamos lá! O ponto de partida desse estudo é uma necessidade muito clara: proteger comunidades que estão em uma situação de grande vulnerabilidade. O projeto, então, se dedica a analisar e propor um sistema de alerta sonoro que realmente funcione na prática, avisando as pessoas a tempo de saírem de casa com segurança durante as cheias do Rio São Francisco. E só para a gente alinhar os conceitos, é importante saber o que o trabalho define como desastre. É basicamente o resultado de um evento muito adverso, que pode ser tanto natural quanto causado pelo homem, e que provoca danos sérios. Danos a pessoas, a bens materiais, ao meio ambiente e também prejuízos econômicos e sociais. Agora vamos aterrissar no local central do estudo, a cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Lá, a relação dos moradores com o Rio São Francisco é muito mais do que só uma questão geográfica, sabe? É uma conexão cultural, histórica e muito profunda. E isso, claro, torna o desafio da segurança ainda mais complexo. E esse problema tem um tamanho bem concreto. Olha só esse número. De acordo com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, entre 2020 e 2024, 4.260 pessoas foram diretamente afetadas por desastres ligados a chuvas em Pirapora. Para a realidade de um município, é um número bastante expressivo. Essa citação aqui é muito interessante, porque ela resume o coração do desafio. A relação com o rio não é só de risco, é de identidade. A água faz parte da cultura, do dia a dia, dos costumes. E isso ajuda a gente a entender por que é tão difícil convencer as pessoas a simplesmente abandonarem suas casas, mesmo em perigo. Então, o ponto-chave é este. O estudo identificou que muitos moradores acabam resistindo aos alertas de evacuação. É comum que eles esperem até o último minuto, quando a água já está literalmente batendo na porta, para só então decidirem sair. E isso, claro, aumenta demais o risco de perdas de vidas e de tudo que eles construíram. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o cenário maior. O que acontece em Pirapora, infelizmente, não é um caso isolado. Os riscos que vêm com as cheias e as chuvas muito fortes são uma realidade em todo o Brasil, e as consequências costumam ser devastadoras. Este gráfico aqui ajuda a gente a ter uma noção da dimensão nacional do problema. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostra que, entre 2013 e 2023, as chuvas causaram mais de 2.100 mortes no Brasil. Fica bem claro que as regiões Sudeste e Nordeste são as que mais sofrem com isso. E para que a gente não esqueça o lado humano por trás dos números, o trabalho faz questão de lembrar do pior desastre ambiental da história do Brasil: a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Foram 947 mortes registradas, um número que serve de alerta permanente sobre a importância vital da prevenção. Ok, já entendemos bem o problema. Agora, qual é a solução que o projeto propõe? A gente vai ver os detalhes de uma intervenção bem completa que tem como foco o sistema de alerta sonoro, mas que, na verdade, vai muito além da tecnologia. A proposta é bem estruturada em 4 passos. Primeiro, analisar a percepção local, ou seja, ouvir os moradores. Segundo, instalar sirenes, começando com um projeto piloto para testar. Terceiro, um passo essencial, capacitar a comunidade. E quarto, criar ações contínuas de sensibilização, ou seja, não é só sobre instalar um equipamento, é sobre envolver as pessoas. E é legal notar que essa proposta não surge do nada.
Ela se inspira num modelo que já deu certo, o sistema Sirenes Cariocas, que funciona lá no Rio de Janeiro desde 2011. Esse sistema, inclusive, já recebeu reconhecimento das Nações Unidas, o que mostra que a solução é viável e tem muito valor. Chegamos agora na última parte da nossa análise, que é onde tudo se conecta. O grande objetivo desse projeto vai além de simplesmente dar um alerta. A ideia é capacitar as comunidades, fazer com que elas se tornem mais fortes, mais preparadas e, a palavra-chave aqui, mais resilientes. Resumindo, então, os objetivos são bem claros, tá? Mais segurança, diminuir os danos materiais, proteger vidas e o patrimônio das pessoas e, talvez o mais importante no longo prazo, construir comunidades resilientes, incentivando sempre a educação e o engajamento de todo mundo. Pois é, um projeto de intervenção como este, sabe, tão bem pesquisado e focado numa solução real para um problema social sério, ele reforça muito o compromisso da universidade em formar profissionais que sejam éticos, críticos e que estejam preparados para de fato fazer diferença na sociedade. É um ótimo exemplo da academia servindo a comunidade. Para a gente fechar, um aviso importante. Este conteúdo que apresentamos é uma síntese do trabalho de conclusão de curso original. E essa síntese foi produzida com o apoio de inteligência artificial. Agradecemos muito a atenção e até a nossa próxima análise.